Quando a gente fala de Deus, é um negócio bastante complexo. Os homens, nós seres mortais, temos muita dificuldade de entender o que é Deus. E se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui, nós íamos ter dezenas de respostas, algumas coincidentes em alguns pontos, mas muitas provavelmente divagando sobre uma série de coisas que fica difícil da gente chegar num consenso do que realmente é Deus. Uma coisa importante, e esse é o grande ponto central, acho que de Urântia nessa primeira parte do livro, que é nos revelar quem é Deus. Tentar construir uma ideia, uma aproximação nossa de Deus. A grande dificuldade que existe é que, assim, nós temos que pensar em Deus como um ser eterno, infinito, absoluto. E mais algumas coisas. Mas vou ficar só nesses três para a gente ter assim, uma ideia da coisa. A dificuldade nossa de entender o que é eternidade, o que é infinitude, o que é absoluto, é muito grande, porque nós somos seres finitos, extremamente limitados, com muitas dificuldades de entender qualquer coisa que seja fora do tempo e do espaço. Então, nós estamos falando de um ser que está na eternidade, fora do tempo e do espaço, de um ser de perfeição absoluta. Além de ser de perfeição absoluta, se nós pensamos que Deus é o incausado, é aquele que não teve começo, não terá fim, nós temos que pensar que esse incausado é a única coisa de realidade cósmica que existe no mundo. Então, quando nós falamos em realidade, nós temos que pensar o seguinte: para nós o conceito de realidade são coisas que nós podemos ver, tocar, perceber, sentir. Na verdade, a realidade é a realidade de Deus, que é essa eternidade, essa ausência de tempo e de espaço. Não existe na eternidade de Deus a necessidade do tempo e do espaço. Então, quando a gente pensa em Deus, a gente tem que pensar que Ele é também a realidade absoluta. Se Ele é a realidade absoluta e é uma realidade que nós não podemos perceber, como que é para nós a percepção dessa matéria que a gente tem, que a gente toca, sente? Então, qual é que é a percepção que a gente tem de Deus, tendo como realidade só o que a gente tem aqui de matéria que a gente pode tocar, perceber e sentir? Então, eu diria o seguinte, assim: Deus, quando se permitiu colocar o tempo e o espaço, na verdade, Ele abriu uma janelinha na eternidade, fechou um espaçozinho lá e disse: aqui eu vou desenhar um projetinho, né? E vou colocar o tempo e o espaço nele. Então, na verdade, nós temos que considerar que nós somos uma fração muito pequenininha do que é a realidade de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é assim: por que nós temos ainda tanta dificuldade de perceber? Eu fico pensando assim naquele cientista, no cara do laboratório, que põe a ameba ali no espelho do microscópio e fica examinando aquela ameba ali, né? Nós conseguimos analisar aquela ameba ali e perceber e estudar e sentir e descobrir coisas a respeito daquela ameba, né? Agora, vamos pensar numa seguinte situação: nós fomos para o espelho e a ameba foi lá nos analisar.
Então, não faz muito sentido para a gente que uma ameba estivesse nos analisando. Por quê? Porque ela é um ser inferior a nós, de uma realidade inferior à nossa, de uma percepção inferior à nossa. Então, a nossa dificuldade com relação a Deus é uma coisa muito parecida. Vamos dizer que a gente fosse esse cidadão que está aqui, né? E aí está lá Deus olhando a gente no microscópio, e a gente ali daquele espelhinho onde nós estamos posicionados, olhando de baixo para cima, e fala, putz, Zé, estou vendo alguma coisa lá. É o olhão de Deus, né? Ele fala, estou vendo uma coisa preta ali com um negócio e tal. É a realidade que nós conseguimos perceber de Deus. É muito difícil para nós entendermos Deus justamente por isso. A nossa realidade é a realidade da ameba em relação a nós e nós em relação a Deus. Então, significa o seguinte, eu falei daquela janelinha no tempo e no espaço que Deus abriu para construir na eternidade essa janelinha para a gente, e o que, na verdade, no momento em que Ele abriu aquela janelinha ali, é como se a gente tivesse um grande V, né, fechando um ângulo assim, então um funil, nós estamos ali na ponta do funil, que é aquele vértice ali, aquele pontozinho de encontro, nós estamos ali. E Deus é esse espaço que está aqui em cima todo, e nós estamos querendo lá de baixo entender todo esse negócio que está aqui em cima, né? O nosso caminho ascendente é exatamente isso, essa mudança de realidades e de percepções no nosso crescimento. Então, à medida que a gente vem evoluindo daquele ponto para cima, nós vamos ampliando o nosso leque de percepções daquilo que está ficando para baixo. Até que nós chegamos, e nós vamos chegar lá, no nível onde está Deus. Então, nós conseguimos compreender melhor essa realidade de Deus quando a gente chega naquele nível onde Ele está. Dali para baixo a gente consegue compreender tudo. Então, é assim, a coisa o observador não pode ser a coisa observada. Mesmo nós, quando nós nos estudamos a nós mesmos, nós temos na linha horizontal uma sequência de coisas que nós vamos levar séculos, eternidades para descobrir. O que está acima de nós, então, fica quase impossível. Então, o plano de Deus, para esse livro de Urântia, quando ele apareceu, uma das razões que ele apareceu foi justamente isso, nos aproximar de Deus, fazer com que nós tivéssemos dentro das nossas limitações, uma percepção melhor de quem é Deus. E o livro faz isso muito bem, mas é claro, a gente é limitado. O livro também nos conta, por exemplo, que quando você está em Avona, que é um mundo perfeito, se a gente fosse para Avona, e alguém falou disso aqui com relação a Jerusalém, acho que foi o Neemias, a gente não conseguiria, com as nossas percepções, a nossa capacidade de percepção de realidades que nós temos hoje, nós não conseguiríamos perceber todas as realidades de Jerusalém, e menos ainda a de Avona, porque tem outros complicadores. Por exemplo, lá em Avona, eu não me lembro bem agora, se os seres lá têm 210 ou 270 sentidos. Nós temos aqui 5, né, e que combinados resultam em outros tantos, que agora inventaram que nós temos 21. Então, não sei se está certo, se é isso mesmo ou não. Mas, como é que nós podemos perceber uma coisa que precisa de 270 sentidos para perceber, e nós só temos 5. Né? Então, isso é para dar uma ideia das nossas limitações. E isso nos leva, então, a uma reflexão de que maneira o livro nos leva até Deus e por que nós existimos e o que aconteceu dentro da cabeça de Deus para que a gente viesse chegar nesse ponto aqui. Quando eu pergunto para as pessoas quem é uma referência para você do ponto de vista espiritual, quem você acha que é o ser
a personalidade mais importante que te faz sentir, vibrar, palpitar e que te deixa o menor nível de dúvidas, a maioria de vocês com certeza vai responder que é Jesus Cristo. Não é verdade? E Jesus Cristo veio aqui e ele repetiu e falou muitas vezes, muitas palavras. Ele repetiu centenas de vezes algumas palavras e algumas frases que a gente lê e a gente não consegue decifrar o sentido ou não quer aceitar o sentido exato, né? Então, Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu sou o caminho, a gente tem que parar para refletir um pouquinho o que quer dizer esse eu sou o caminho. O livro de Urântia, ele descreve esse caminho, onde a personalidade de Jesus é a pessoa central desse caminho, na primeira fase do nosso processo de desenvolvimento espiritual. Depois ele fala a verdade. A verdade está vinculada àquela questão da realidade. A nossa realidade é uma fantasia. O mundo material, ele é mutável. Ele é finito, tem prazo de validade e não é perfeito. Ele está sempre se modificando, sempre em evolução. Então, quando a gente fica só no mundo material, nós estamos fora da realidade, fora da verdade, porque a verdade é o que está na realidade. Não existe verdade fora da realidade. Isso quer dizer o seguinte: daqui até chegar lá, nós vamos ter uma progressão de percepções de realidade à medida que a gente for crescendo, que é muito diferente. Então, esse eu sou caminho, a verdade é isso. Olhe para mim, acredite naquilo que eu estou te falando. Você não consegue perceber ainda, você não tem ideia do que eu estou te falando, mas acredite, eu sou a verdade, né? E eu sou a vida. Então, quando Jesus fala da vida, qual é o significado dele? Fala, eu sou a vida, né? Tem uma outra frase dele, que é essa aqui, também todos nós conhecemos. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, embora morra, ainda viverá. Em verdade, todo aquele que viver e acreditar em mim, nunca morrerá. Então, quando a gente para pensar nisso, Jesus está falando da vida eterna, não é verdade? Ele primeiro reconhece que o ser mortal morre, termina, acaba, mas ele está dizendo que nós não somos só isso, que se nós acreditamos nele, se nós temos fé, se nós desejamos viver, ele é a nossa ressurreição, ele é a nossa eternidade, ele é a vida, nós não vamos acabar nunca. Então, a gente lê essas coisas aqui, que Jesus fala, e muitas vezes a gente fala e recita e fala, mas nós não paramos para pensar, né? Eu sou a ressurreição e a vida é a vida eterna, né? Então é isso. Então, eu acho que isso daí dá motivo para a gente fazer uma profunda reflexão do que é o nosso desenvolvimento espiritual e a nossa relação com Deus. Eu vou falar um pouquinho dos documentos de Urântia, agora que nós fizemos essa pequena introdução. Eu queria dizer e repetir de novo, tudo que eu vou falar aqui é o meu entendimento, não é o entendimento da associação. Eventualmente, algumas pessoas não vão concordar com algumas coisas que eu vou falar aqui. Eu vou procurar com honestidade descrever aquilo que eu acho que é a verdade que eu enxergo. E claro, sempre sujeito à revisão. Eu recomendo que todo mundo estude o livro e encontre os seus próprios caminhos, as suas próprias conclusões no livro. Urântia é o nome dado ao nosso planeta pelos seres celestiais. Então, eu já vi de algumas pessoas assim, mas que novidade é essa? Porque nosso planeta se chamou Terra, agora chama Urântia. Por quê? O que é isso daí, né? Se chama Urântia porque... Por que nós chamamos Marte de Marte? Por que nós chamamos Netuno de Netuno, né? Então, assim, se tivesse um habitante em Marte, talvez lá eles chamassem aquilo lá de batatinha, não sei. E aí a gente chega dizendo que lá é Marte. E fala, mas que novidade é essa, né? Bom, os seres celestiais
deram o nome ao nosso planeta de Urântia. É um problema deles, eles acharam que esse era o nome que tinha que ter no nosso planeta. Nós podemos gostar dele ou não, aceitar ou não. Esses seres celestiais são seres que não habitam, não são habitantes do nosso planeta, eles são habitantes de fora do nosso planeta, podem estar até aqui habitando, mas não são seres oriundos do nosso planeta. A história do livro cobre um período de cerca de 50 anos, que vai desde 1906 até 1955. 1906 tem uma certa controvérsia aí, que fica entre 1906 e 1911, que foi quando começaram os primeiros contatos, e alguns assumem como certo 1908, fazendo uma média aí de 1906 com 1911. Mas cobre um período de mais ou menos 50 anos. Quem quiser saber bastante detalhes disso, veja lá a história dos documentos de Urântia. Tem lá no site do ELUB, tem isso daí lá. Autoria do livro. O livro, ele se apresenta isento de autores humanos, isentos de autores que nós conheçamos e que nós possamos reverenciar ou idolatrar. É lógico que eles têm autores. O livro tem como autoria as entidades celestiais, os seres de luz, que participaram desse processo do livro. Então, quando a gente vê lá no índice do livro, está lá, para cada documento que tem do livro, tem lá um autor, um mensageiro solitário, um conselheiro divino, enfim, tem vários. Não está identificado pelo nome, mas pela ordem do ser, né? Trata-se de uma série de documentos, são 196 documentos, né? Distribuídos em 2.097 páginas. Esse livro, se cair na cabeça, ele machuca. Não pode deixar o bicho lá na prateleira quietinho. Se não for ler, não for estudar, é melhor tirar da prateleira e guardar em outro lugar. Cada um discorre sobre um tema apresentado por algum ser divino ou de luz. Os autores nos instruem sobre a origem, história e destino da humanidade e da nossa relação com Deus. Eles também apresentam um retrato único, convincente da vida dos ensinamentos de Jesus. Abrem novos horizontes de tempo e eternidade. Eu comecei falando disso aqui. Então, a nossa percepção de tempo e eternidade é que é uma coisa muito falha. Nós ficamos pensando o que pode ser eternidade e a gente não tem a menor ideia do que é isso. Mas a verdade é que essa vida que nós estamos vivendo aqui, que é extremamente importante para nós, para acedermos ao próximo passo, nós já falamos disso aqui agora há pouco, tem aspectos interessantes. Nós vamos nos lembrar de muita pouca coisa dessa vida aqui à medida que a gente for avançando na eternidade. Nós vamos lembrar dos valores. Hoje a gente tem uma sensação de que a nossa vida de misérias e de dificuldades e os problemas, que é um tormento, etc., eu queria fazer uma brincadeira aqui com vocês. Eu acho que aconteceu com todos vocês a mesma coisa que já aconteceu comigo. De quantas vezes, talvez semana sim, semana não, nós nos afligimos com uma situação onde nós entramos em desespero, onde nós rezamos a Deus prometendo mudar isso, mudar aquilo, que esse negócio não pode ser assim, eu preciso arranjar uma solução para isso, uma solução, me ajuda a resolver esse problema. Quantas vezes a gente perdeu o sono, ficou doente por problemas e tal. Eu tenho certeza que todos nós nos lembramos que isso aconteceu uma quantidade enorme de vezes nas nossas vidas. Agora eu vou pedir para vocês pensarem por um minuto só, de quantas dessas vezes vocês se lembram efetivamente qual é que era o problema. Então talvez a gente se lembre de 1, 2, talvez 3 casos que marcaram definitivamente a nossa vida. Mas aquela outra centena de problemas que parecia que a nossa vida ia acabar, elas desapareceram, a gente não consegue se lembrar mais delas. Então elas tiveram um propósito de nos fazer crescer de alguma forma, né? E esse é o segredo. E é isso que o livro vem nos ensinar, de ganhar o equilíbrio para ganhar a eternidade. Nós temos uma eternidade na nossa frente que tem que ser construída de valores, de coisas das quais nós não vamos nos esquecer, de coisas das quais nós vamos adicionar no nosso carrinho de compras
E quando a gente chegar na presença do Cristo Micael lá, e ele disser, bom, me mostra aí o que você fez de bom, né? Eu queria estar levando uns 10 carrinhos de compra, 10 não, uns 100, talvez uns 1000, dizendo aqui, ó, eu fiz tudo isso aqui de bom, né? Vai ser duro chegar lá de mão abanando, ter alguma coisa para mostrar pelo menos, né? Então assim, eu quero mostrar não os problemas que eu vivi aqui na Terra, mas as coisas que me fizeram crescer, que me fizeram caminhar na direção do Pai, que me fizeram construir o reino de Deus. Então é isso que a gente tem que pensar em termos de relação com a eternidade. Ele também nos revela novos conceitos da sempre ascendente aventura do homem para encontrar o Pai Universal em nosso amigável e cuidadosamente administrado universo. Então existe um universo que é administrado cuidadosamente por seres que estão cuidando do universo e cuidando de nós, e que, claro, nós não percebemos essas realidades, mas elas estão lá, e tudo isso foi construído para que a gente pudesse fazer essa carreira ascendente que a gente está fazendo, que é um processo de evolução, e a gente vai falar mais disso. O livro se apresenta como a quinta revelação de época. As revelações de época são feitas por deidades e seus representados. A quarta revelação de época, para quem não sabe, foi Jesus Cristo. A terceira foi Melquisedeque, o príncipe de Salém, que veio cerca de 2000 anos antes de Jesus. A segunda foi Adão e Eva, que vieram aí há mais ou menos 35 mil anos atrás. E a primeira foi Caligástia, que veio uns 500 mil anos atrás, mais ou menos. Caligástia era o nosso príncipe planetário. Então, a revelação de época, a diferença que tem da revelação de época é que ela nos mostra uma revelação feita diretamente por um ser de luz ou um ser celestial, com um propósito específico. Existem outras revelações que nós chamamos de revelações inspiradas, que são aquelas dos profetas, dos homens que tiveram visões e que aprenderam. Essas revelações também são importantes porque elas ajudaram, de certa forma, a construir aquilo que nós somos hoje, embora também tenham feito estragos, mas ela foi necessária e foi importante na nossa vida. Então, essas revelações se apresentam como, as de época, se apresentam como corretoras de rumo. Então, essas revelações inspiradas, muitas vezes, elas são resultados de inspirações de um momento que algum ser teve uma visão ou enxergou e teve uma visão que não soube traduzir corretamente, então traduziu de uma maneira equivocada ou nos deu uma ideia que não corresponde à realidade. Também nós temos situações onde a ciência não está combinando com a religião, a filosofia não está combinando com a religião, então a gente entra naquela situação de descrédito que acontece com quase todo mundo que tem uma religião, que fala, puxa vida, essa minha religião aqui, cheguei num lugar aqui que já não está mais me esclarecendo, não está batendo com nada. E é isso que causa o desânimo em muitas pessoas. Então a revelação de época vem para aparar essas arestas e resolver esses nossos problemas, dando um enfoque mais apropriado e mais verdadeiro para aquelas coisas que a gente tem dúvidas ou que não estão funcionando bem ou que a gente não está entendendo bem. Como surgiu o livro? 3 grupos de seres foram envolvidos no surgimento do livro. Um grupo foi a fonte de revelações, os seres divinos, os reveladores. Então, de um lado, os reveladores celestiais. Um grupo constituiu um instrumento através do qual a revelação se tornou possível, envolvendo alguns seres intermediários de um humano. Aqui já daria para ficar fazendo um discurso aqui de quase meia hora desse negócio, mas a gente vai ter que ir com calma, porque senão não tem tempo suficiente para isso. Então, todos esses assuntos, alguns deles vão ser tratados em palestras que vão ser feitas agora, outros têm que ser tratados, a gente tem que buscar e estudar lá, ou outras oportunidades. Um grupo formado por receptores e fomentadores da expansão das revelações. Então nós tínhamos 3 grupos, um que transmitia, um que era o veículo da transmissão e outro que era o receptor da informação. Então o primeiro grupo, a fonte, como já foi dito, eram os seres divinos. O segundo grupo, a técnica e o meio, a técnica, esse grupo tinha 2 partes, né? A técnica supõe-se que tenha sido feita através da participação de seres intermediários, que são seres que habitam o nosso planeta e se encontram entre os seres materiais, nós e os seres divinos, e por isso capazes de se comunicar conosco e com os seres divinos. Também tem todo um capítulo dedicado aos seres intermediários que depois
Cada um pode procurar lá e estudar. O meio foi um indivíduo humano, cuja identidade jamais foi divulgada, e a sua participação foi totalmente passiva. Ele sempre se encontrava adormecido e inconsciente dos fatos, servindo apenas como um veículo de comunicação verbal. Então era um sujeito que não sabia o que estava acontecendo, ele acordava, nunca sabia o que tinha acontecido, não tinha a menor ideia. Como o terceiro grupo, que era de recepção e fomentadores. Esse tinha 2 subgrupos ou comissão. Uma comissão de contato, com cerca de 6 membros, que era o grupo com quem as fontes reveladoras se comunicavam através desse indivíduo adormecido. O segundo grupo, que era o fórum, um grupo maior, inicialmente com 30 pessoas, depois 70, mas vocês lembram que falei, durou quase 50 anos esse processo todo. Ao longo desses anos, passaram por esse grupo cerca de 481 pessoas que foram registradas como membros desse grupo. Talvez mais pessoas tenham participado dele, cuja função era tomar o conhecimento das revelações e manifestar o seu entendimento ou expandir o conhecimento fazendo perguntas. Então aqui já dava para falar mais outras coisas, mas nós vamos entender um pouquinho melhor mais para frente isso. Ambas comissões foram lideradas por um médico famoso, médico cirurgião e psiquiatra, que era o Dr. William Samuel Sadler, que foi considerado o pai da psiquiatria americana. Esse Dr. William Sadler era um cara muito reconhecido, tinha uma grande notoriedade na sua época, na sua comunidade, então era uma pessoa respeitável. E ele participou desse processo desde o início até o final da publicação do livro. Tem vários livros e obras publicadas pelo Dr. Samuel que podem ser lidas e buscadas, e tem uma bibliografia dele muito extensa no Google. É só ir lá para ler e saber quem era o cara, né? Ele não é o responsável pelo livro no sentido de ele ter produzido o livro, mas ele foi um elemento fundamental para que o livro pudesse ter sido produzido, no sentido de que ele soube conduzir todo o processo, foi com certeza um eleito, com isenção de ânimo, com credibilidade, com confiança por parte dos reveladores, que depositaram uma confiança nele e que ele respeitou até a última instância. Ele nunca deixou de cumprir aquilo que foi proposto a ele, que foi solicitado a ele pelos reveladores. A transmissão das comunicações, das revelações, envolveu 2 momentos e técnicas distintas. Nós tivemos um primeiro momento que cobriu cerca de 20 anos, de 1906 a 1925, chamado de período de contato, adaptação e treinamento das partes. Nesse período, as comunicações eram verbais. Os reveladores se manifestavam através da fala do sujeito adormecido, com a comissão de contato, que tinha sempre um mínimo de 2 pessoas. Nessas comunicações havia diálogos onde podiam ser colocadas perguntas e respostas. Então, entre a comissão de contato e os reveladores, usando esse sujeito adormecido, havia a possibilidade de comunicação. Muito bem, depois desse período de adaptação, de conhecimento, de troca de informações, de experiências, etc., houveram cerca de 250 sessões dessas, começou um segundo momento, que foi a partir de 1920, que começaram a aparecer as revelações escritas. Como se deu isso? O primeiro aparecimento de documentos tinha cerca de 500 páginas. A comissão de contato foi instruída para datilografar os manuscritos, porque essas 500 páginas estavam manuscritas, e mantê-los em segredo, exceto para o fórum, até que o livro fosse publicado. Então, não quero entrar muito no detalhe da maneira como foi feito esse negócio, mas os documentos simplesmente apareciam escritos à mão. Assim, de hoje para amanhã apareceu uma pilha de documentos ali naquela mesa. Esse é o que nos conta o negócio. E era sempre escrito à mão. Fizeram um esforço enorme para provar que era o sujeito adormecido que escrevia aquilo ali. Não, todas as conclusões, todos os estudos é de que ele não estava envolvido nisso daí. Então, esses documentos, esses manuscritos, depois de datilografados, os manuscritos misteriosamente desapareciam. Eu não vou entrar em muito detalhe desse negócio, porque dá para ler toda a história depois com mais calma quem quiser ver. O fórum fazia comentários e novas perguntas cada vez que estudava aqueles documentos foram produzidos, motivando os reveladores a expandir os textos ou incluir a produção de novos documentos. Esse processo demorou até 1934-35,
quando os títulos 1, 2, 3 do livro foram completados. O título 4 foi apresentado de uma só vez em 1935. O título 4 é da parte que fala de Jesus, que é a parte mais extensa, tem quase 800 páginas do livro, e foi apresentado em 1935 de uma só vez. O processo de revisão se estendeu até 1942, quando o livro foi considerado terminado e as revelações completadas. O livro foi finalmente publicado em 1955. Tem muitas histórias e muita coisa interessante sobre isso daí. E não vale aqui entrar no mérito de se isso é verdade ou é mentira ou é uma fantasia, né? Não se sabe como os documentos foram materializados na língua inglesa, ele simplesmente aparecia. A forma do surgimento do livro, como não poderia deixar de ser, suscita dúvidas e questionamentos a favor ou contra. Não há evidências nem de um lado nem do outro e nem poderia haver. Porque é aquela história, né? Se acredita em Deus ou não acredita. Então, mas tem coisas interessantes. Eu estava conversando com uma pessoa e nós estávamos falando sobre o livro de Urântia. E o cara foi assim, bem refratário, não quis saber a história. E aí, não, obrigado. Aí essa pessoa, depois começou a me contar alguns problemas e uma outra pessoa que estava escutando falou assim, sabe o que você faz? Bota um pote de sal grosso lá na tua mesa, no escritório, que tudo isso aí vai passar. É mesmo? Então eu vou botar. Então assim, a pessoa estava refratária a ouvir falar do livro, mas acreditou que o pote de sal grosso em cima da mesa ia resolver o problema da vida dela. Então é uma questão de crença, né? Não tem o que fazer, né? Ok. Os documentos de Urântia nos dizem que uma de Deus reside em cada mortal normal e moralmente consciente, e esse fragmento divino, de alguma forma, participou da materialização dos documentos. Então, nós estamos falando do ajustador do pensamento aqui, nós vamos ter uma palestra sobre isso, espero que isso ajude a esclarecer um pouco também essa questão. A intenção dos reveladores invisíveis não era criar mistérios, mas estabelecer, em vez disso, uma estrutura que permitisse aos documentos de Urântia sustentarem-se por si próprios, que foi o que aconteceu com a maioria das pessoas que leram os livros. Fala assim, bom, eu não sei se essa história é verdadeira, mas você lê o livro e você fala, cara, faz sentido para mim esse negócio. Está aqui alinhado, é um negócio que para mim tem lógica e faz sentido. Então, pronto. E se é verdadeiro ou não, tanto faz. Os autores do livro de Urântia não descrevem ou defendem uma nova religião, né? Eles apoiam-se na herança religiosa do passado e do presente, incentivando uma religião pessoal viva, baseada na fé e no serviço aos seus semelhantes. Então a ideia não é de formar uma igreja, não é de montar completamente, é sempre cada um estuda, desenvolve, essas reuniões são para trocar ideias, para fomentar a divulgação do livro e promover o livro, mas não é uma ideia de formar uma igreja, nada disso, né? O livro de Urântia, ele combina ciência, nós vimos hoje de manhã quanta ciência tem no livro de Urântia, filosofia, história e religião. Faz isso de uma maneira clara, transparente, coerente, aparando todas as arestas existentes entre essas áreas do conhecimento humano, propiciando ao homem a integração mais clara e concisa sobre essas disciplinas. É muito engraçado porque, assim, um exemplo dos problemas que a gente tem legados da religião, dificuldades com a ciência, por exemplo, etc., que provocam discussões homéricas que deixam a gente sem entender o que de fato é verdade e o que não é. Eu vou só mencionar um caso aqui, a questão do criacionismo versus o evolucionismo, né? Então, só isso já gera um caldeirão de balbúrdia que é extremamente complicado. E o livro vem dizer que os dois estão certos. E eu vou mostrar depois como é que eles mostram isso para a gente, está lá no livro, né? As revelações motivam profundas reflexões que poderiam transformar a vida humana e inspirar todos os homens e mulheres do nosso planeta. Então é assim, ó, a história, a evolução, eu não sei se a sequência está certa, tá? Não importa isso também. A ciência diz que nós somos resultados, né, resultado de uma evolução que, na verdade, antecede o macaco, o símio, seja lá quem for. Esse negócio vem já lá do micro-organismo e vem evoluindo, passando pela rã, passando por não sei aonde, até chegar no símio e depois evoluir
até chegar no homem. Então é assim, pela ciência, o homem é um resultado de um processo de evolução. E, de uma certa maneira, mostra e prova isso, né? Onde é que entra o criacionismo nisso? Aqui minha pergunta para vocês é, olhando para essa figura aqui, ó, essas figuras aqui, em que momento apareceu a alma aí? Onde surgiu a alma? Em que momento o animal deixou de ser simplesmente um animal e passou a ser o homem? Porque até onde a gente sabe, macaco não tem alma. Macaco não recebe o ajustador do pensamento. Macaco não vai ascender, não vai chegar no paraíso. Então, em que momento esse animal deixou de ser um animal e passou a ser um homem? Aí o livro de Urantia diz assim, subitamente foi gerado esse ser e lá dentro foi plantada a alma, foi colocado um processo de inteligência diferente, etc. Então, foi o criacionismo, né? Primeiro porque as amebas, os micro-organismos que foram colocados lá atrás, foram criados por Deus. Não teve um Big Bang que produziu aquele negócio. Foi Deus que criou toda a vida que existe no universo, independente de ser um animal ou não, independente de ser o homem ou não. E segundo, quando a gente fala do homem, mesmo admitindo a teoria da evolução, houve um momento em que o animal deixou de ser animal e passou a ser homem. A ciência não consegue provar isso, porque a ciência não consegue saber onde está a alma, não consegue provar a existência da alma, né? Então, essa é uma solução que o livro de Urantia nos traz e mostra, olha, tanto a ciência quanto a religião que fala do criacionismo estão certos, né? Nós não temos que brigar por conta disso. Nós só temos que entender e chegar num consenso dos significados dessas coisas. Esse despertar espiritual, a gente vendo o livro e entendendo como ele funciona, esse despertar espiritual lançaria uma nova e melhor era de relações humanas para que possamos realizar a fraternidade social sobre o nosso planeta e alcançar a paz e a boa vontade duradouras através da transformação espiritual de cada indivíduo e toda a humanidade. Então, a ideia é de que a gente continue crescendo, evoluindo. Nós tivemos o plano habitualmente ou normal seguido para a evolução do homem abortado por acidentes do tempo, como Jesus fala, como que foi a questão da rebelião de Lúcifer, onde o nosso príncipe planetário Caligasta aderiu à rebelião, tivemos os problemas com Adão e Eva depois, enfim, tivemos uma sequência de problemas que nos pararam de ter uma sequência de revelações e de informação correta que nos ajudasse a construir uma espiritualidade mais dentro de uma rotina normal. Então o livro é uma maneira de suprir isso, porque ele veio agora tentar consolidar isso e trazer de volta, resgatar aquilo que nós já devíamos ter percebido lá atrás. Mas, por outro lado, se a gente teve algum prejuízo nisso também, por conta desses problemas, a ideia é de que nós saímos fortalecidos disso, porque nós somos sobreviventes de graves problemas. Sobreviventes de gravíssimos problemas. Então, se nós formos capazes de superar esses problemas, nós com certeza temos um mérito que merece ser olhado com carinho, e assim é pelo nosso Pai Celestial. Qual é a mensagem central do livro? O que é que o livro nos fala? A mensagem central é que nós somos seres humanos, somos uma família, filhos e filhas de Deus, o Pai Universal, e como tal somos todos irmãos, né? Então, eu já falei algumas vezes aqui, tive discursando aqui alguma coisa sobre a personalidade. Nós somos membros de uma família. E a nossa dificuldade é entender, reconhecer e aceitar isso. Aceitar que nós somos membros de um pai e que nós somos filhos de um pai e que todos nós somos irmãos. Esse é o grande problema. Então, essa ausência dessa aceitação, desse conhecimento,
implica também na não aceitação da diversidade, uma série de outras coisas, é que apresenta os desafios que nós temos no dia a dia para fazer o crescimento espiritual que a gente precisa. E qual é que é o propósito dessa nossa família, né? Por que aquela família foi criada? Essa família é uma criação de amor. Eu faço questão de frisar essa parte, não precisaria ter colocado isso, porque algumas pessoas ficam céticas com relação ao plano de Deus depois. Então, assim, isso foi criado, o plano de Deus, essa família foi criada por um ato de amor do Pai Universal, nunca duvidem disso. Integra um propósito evolutivo de aperfeiçoamento que se dá pela experienciação. Então, é um propósito de evolução que vai acontecer dentro da experienciação. Partindo de um nível de imperfeição absoluta, dentro de uma realidade relativa na matéria. Então, eu já falei das realidades. A nossa realidade material é uma realidade muito pequenininha, está na matéria lá, é a menor realidade que pode haver no universo. Até alcançar um nível de perfeição do Pai Universal, no plano de realidade absoluta, que é o plano de realidade espiritual. A realidade do mundo é espiritual, não é material. Então, qual é a razão desse propósito? Por que foi feito isso daí? Então, nós tendo esse propósito de evolução, qual é o objetivo desse propósito de evolução? Esse propósito tem como meta a expansão experiencial das deidades, juntamente com a criação de uma miríade de seres perfeccionados que integrarão os infinitos planos de criação do Pai Universal, os quais demandarão esses seres perfeccionados. Então, assim, nós já falamos, Deus é perfeição absoluta. Eu até brinquei aqui, muita teoria e pouca prática, né? Porque um ser que sempre foi perfeito, sempre existiu, sempre teve a ciência, a presciência, domínio, conhecimento de tudo, ele não teve, a única coisa que ele não teve foi a imperfeição. Ele nunca foi imperfeito. Não houve um momento na vida de Deus que ele tivesse sido imperfeito. E ele também não é o mal. Não sendo imperfeito, ele não pode ser o mal, porque o mal é imperfeito, imperfeição. Então, por alguma razão, Deus quis ter essa aquisição experiencial, e ele não poderia viver essa aquisição por ele mesmo, porque ele já é perfeito, não tem como perfeccionar aquilo que é perfeito. Então, ele teve que arranjar um mecanismo, uma maneira de fazer isso. Então, ele criou a cada um de nós seres completamente imperfeitos, para evoluirmos até a perfeição. E ele participa junto conosco dessa aventura. E ele tem grandes planos e nos reserva grandes planos, com certeza, dentro desses planos que ainda não estão revelados para nós, mas onde nós teremos uma participação importantíssima nesses planos de Deus. Por quê? Somos seres que vamos ser perfeccionados e provados dentro da dualidade. Então, com esse espírito, quando houve a rebelião de Lúcifer, por exemplo, houve um monte de caídos, a maior parte deles todos seres de luz. Dos seres mortais que já haviam ressuscitado a partir das monôncias, que estiveram aqui, inclusive alguns de volta que vieram de outros planetas participar junto com o príncipe Caligasta para fazer o início do trabalho espiritual na Terra, não se perdeu nenhum. Todos os seres mortais que estavam em evolução, nenhum deles foi perdido. E os seres de luz, muitos deles se perderam. Ok. Então, nesse sentido, perfeccionado, de repente nos dá uma defesa, uma condição que a gente não tem se a gente é criado perfeito. Poderia falar disso durante bastante tempo também, mas vamos adiante. O livro de Urantia descreve minuciosamente o plano evolutivo de Deus. Ele nos revela Deus e seus coligados, as deidades, e uma vasta hoste de seres descendentes e ascendentes, como foram criados e por quê. Os seres ascendentes somos principalmente nós, tem outros, mas principalmente nós. Os seres descendentes são aqueles que vêm descendo desde a divindade absoluta lá, até chegar nos anjos e outras coisas que nos ajudam aqui na Terra. Descreve os espaços, os universos perfeitos e em evolução, e de como foram criados e por quê. Nós vamos ter uma palestra sobre isso.
Descreve o nosso universo local e toda a sua estrutura, de quem o criou, como, quando e porquê. Descreve o nosso planeta Urântia, de como ele foi criado. Então, como a Terra nasceu, como ela surgiu, como e quando ela evoluiu, de que maneira a vida foi criada e desenvolvida no nosso planetinha. Tudo isso está no livro. O livro de Urântia descreve minuciosamente, ainda, nos revela como o plano traçado para nós sofreu a interferência de todos os detalhes da rebelião de Lúcifer. Então, que consequências nós tivemos disso? Revela a criação do homem Urântia e toda a evolução da humanidade até os dias atuais. Conta os propósitos e descreve os detalhes da vinda e vida de Adão e Eva ao nosso planeta. Retrata a vida e os ensinamentos de Jesus com detalhes de uma maneira surpreendente e convincente. Não existe nenhum relato no mundo da vida de Jesus mais completo, mais amplo e mais abrangente do que aquele que está no livro de Urântia. Não tem nenhuma história parecida com aquela que está lá. Revela passo a passo como podemos alcançar o Pai e a vida eterna. Então, todos esses temas que estão relacionados ao plano de Deus está claramente identificado lá. Então, por que que vamos recapitular aqui rapidamente, por que que o eterno infinito Deus, né, que é o eterno infinito, criou o finito, que somos nós e todo esse mundo que a gente habita aqui? Então vamos lá. Nada em níveis não existenciais pode substituir a experiência. O que que é isso? Deus é um ser existencial. Como ser existencial, ele já veio, ele já sempre existiu com aquele conhecimento que ele já tem. Ele não precisa aprender nada, né? Já tem o conhecimento de tudo. A gente, quando precisa aprender alguma coisa, a gente tem que estudar, vai na prática, faz as experiências e vai aprendendo através das nossas experiências. Então, nós somos desprovidos do conhecimento e ganhamos esse conhecimento com a nossa experiência. Deus já tem o conhecimento, mas não tem a experiência. Então, se a gente sair fora do plano existencial, que é o plano de Deus, o nível absoluto, e partir para o mundo finito, que é o plano experiencial, nada pode substituir a experiência. Nós precisamos da experiência para chegar lá. O Deus infinito é repleto e completo, infinitamente inclusivo de todas as coisas, exceto do mal e da experiência evolutiva. Eu já falei disso. Deus não pode fazer errado, ele é infalível, não pode experimentalmente conhecer aquilo que ele jamais experienciou pessoalmente. Então, de novo a brincadeira, muita teoria, pouca prática, né? O pré-conhecimento de Deus é existencial. Então, também já falamos disso. É por isso, justamente por isso, com o desejo de ter essa experiência, de criar esses seres fortalecidos nesse processo de evolução, o Pai desce do paraíso para participar da experiência de plena boa-fé, junto com os mortais finitos, na carreira ascendente evolutiva. Apenas por esse método, o Deus existencial poderia tornar-se, na verdade, de fato, o Pai experiencial do homem. Então, isso está da maneira como está escrito lá no livro de Urântia. Então, Deus é uma palavra símbolo que designa todas as personalizações da deidade. O termo requer uma definição diferente para cada nível pessoal de função da deidade. Então, o que é Deus? De novo, né? Se a gente for falar para todos nós, a maior parte de nós, a gente tem como Deus a figura central, que é a personalidade do Pai. Mas Deus, como um todo, como o Deus total, completo, é mais do que simplesmente o Pai. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui agora. Eu já mostrei isso em alguns outros slides e vamos falar um pouquinho rapidamente disso. Então vamos dizer que a gente tivesse o Deus que fosse um cara assim completo, total, absoluto, o cara está cheinho ali, é como se ele fosse o universo. Aí ele quer se aproximar de nós, ele quer ser então o planeta Terra para que a gente possa percebê-lo, porque a gente não consegue perceber o universo inteiro, né? Então o que ele faz? Uma das coisas mais importantes para Deus, assim, na natureza dele, é a infinitude dele. É a maneira como ele penetra e preenche
todo o infinito e todo o universo, e como Ele mesmo se basta, e como Ele mesmo tem uma inesgotável fonte de energia, de poderes, enfim, de uma série de coisas que nós nem sequer conseguimos traduzir e identificar. Então, num certo momento, Deus diz assim, olha, vamos dizer aqui, vou me fazer assim, estamos falando de maneira grosseira, o nosso objetivo aqui não é estudar os absolutos aqui, eu só quero que a gente entenda depois a figura do Pai, do Filho, etc. Mas ele então diz, olha, vamos me desdobrar aqui, eu vou abrir lá, para poder fazer com que o homem me conheça, eu faço o absoluto inqualificável, que representa toda a minha infinitude, toda a minha eternidade, toda a minha energia, toda a minha capacidade infinita, tudo aquilo que basta de mim mesmo. Mas esse absoluto inqualificável, ele é impessoal e ele é inativo. Então ele seja assim, embora seja uma infinitude, cheio de si mesmo, tudo, não acontece nada por ele mesmo. Precisa que alguém coloque em ação essa infinitude dele, essas energias dele. Então, assim, a partir da separação do absoluto inqualificável, ele criou o absoluto qualificável, que é as deidades. O que é as deidades? É a personalização de Deus. Então, assim, o absoluto inqualificável é aquilo que é impessoal, é aquilo que é personalizável, aquilo que Deus tem de pessoa, de entendimento, de relacionamento entre pessoas. Esse absoluto qualificável, mais uma vez, se a gente tivesse que se relacionar com ele, ia ser muito complicado. Então, mais uma vez, vamos dizer, entre aspas, ele se desdobra lá, e aí você tem a figura do Pai no momento em que, teoricamente, teria criado o Filho, né? Então, no momento em que surge a figura do Pai, surge a figura do Filho, existe a personalidade do Pai, a personalidade do Filho. Por que é importante isso para nós? Porque aqui a gente percebe que começa a nascer uma família, uma relação de pessoas, de personalidade, que nós também somos uma personalidade. Nós conseguimos nos relacionar com pessoas, nós conseguimos compreender o que é Deus, o Pai. Nós podemos entender que é um Pai amoroso, carinhoso, misericordioso, poderoso e um monte de outras coisas. Então, é uma personalidade com quem nós podemos nos relacionar. E, portanto, ao fazer isso, ele se revela para nós. Ele diz, eu sou esse cara com quem você pode conversar, esse cara com quem você pode se relacionar, né? Então, assim, nós não conseguiríamos nos relacionar com o absoluto inqualificável ou com o absoluto dos três absolutos ali, né? O absoluto total. É claro que quando surgiu essa separação do absoluto inqualificável e do qualificável, foi com o propósito de abrir aquela janela na eternidade para que surgisse o tempo e o espaço. Então, no momento em que foi criado o tempo e o espaço, de uma certa maneira foi limitada a capacidade da infinitude do absoluto inqualificável. Então, como é que uma coisa que é infinita, eterna, que não tem espaço, não tem tempo, não tem nada, você aprisiona ela num espaço e num tempo determinado. Então, no momento de fazer isso, surgiu uma tensão. Essa tensão, ela é administrada pelo absoluto universal. O absoluto universal é que administra, juntando o absoluto qualificável e inqualificável, para ajustar essa questão da infinitude de Deus para a finitude do nosso mundo aqui, onde as deidades estão participando com a gente dessa realidade. Além disso, o absoluto universal incorpora algumas coisas que não são impessoais e nem pessoais, que o livro chama de subpessoais. Eu não vou entrar em exemplos aqui porque vai dar discussão. Então, assim, dentro do absoluto universal, além dessa característica de unificação, onde ele consegue unir o finito com o infinito, e manter dentro do finito partes da infinitude de Deus, ele tem essa agregação de tudo aquilo que é de subdeidade, que não é pessoal
e não é uma deidade, não é personalizável. Então, essa figura aqui do Pai e do Filho é que criou essa personalidade que nos permite relacionar com Ele, né? Então, a Ilha do Paraíso, que é o lugar onde é a casa de Deus, tem na parte superior as deidades, o Pai, o Filho eterno e o Espírito infinito, habitando essa parte da Ilha do Paraíso superior. Na parte inferior do paraíso está concentrado muitos dos aspectos do absoluto inqualificável, chegando mesmo até esse absoluto inqualificável. Então é assim, resumindo essa história, dentro da Ilha do Paraíso nós temos alguma coisa do absoluto inqualificável e temos as deidades habitando lá. De lá eles dirigem e administram todo o nosso universo. Isso daqui, essa figura toda aqui, representa os 7 absolutos, mas representa também a primeira fonte centro. A primeira fonte centro é o absoluto inqualificável, o absoluto universal, o absoluto das deidades. A personalidade da primeira fonte centro é o Pai, que inclui a segunda fonte centro, que é o Filho, e a terceira fonte centro, que é o Espírito infinito. E a Ilha do Paraíso. Então, é assim, quem coloca tudo isso em ação, a personalidade que administra, que faz funcionar todo esse processo, a personalidade que movimenta todo esse potencial de Deus, é o Pai. Mas ele não assume 100% disso daí, ele poderia fazê-lo. Ele delegou uma parte dessas ações para o Filho Eterno e para o Espírito Infinito. Então, assim, a primeira fonte centro é quem administra, a personalidade é quem administra tudo o que acontece, é a fonte do absoluto inqualificável. Então, toda a energia, todo o potencial de criação que existe no mundo e toda a infinitude, que vem do absoluto qualificável e parte centrado na Ilha do Paraíso, provém do Pai e é manipulado e colocado em ação pelo Espírito Infinito. Então, assim, o Espírito Infinito, ele é o Deus da ação e é o Deus da mente, porque ele é que nos provê a mente, e é ele que usa das suas habilidades, ele e seus coligados, para movimentar e manipular todas as energias possíveis do mundo, para colocar aquilo que a gente conhece de matéria, de gravidade e um monte de outras coisas. Tudo isso daí é controlado através do Espírito Infinito e seus coligados. Então, é assim, o Pai teve a ideia, o Filho foi o arquiteto e o Espírito Infinito foi lá e é o construtor. Ele pegou aquele negócio todo lá e fez. Então, o Espírito Infinito é mente, o Pai é a personalidade, o Filho Eterno é a personalidade absoluta e ele é a fonte da energia espiritual, segunda fonte centro. Então, ele é o Espírito puro. A gente tem um pouco de dificuldade de entender a figura do Filho Eterno. E muita gente confunde o Filho Eterno com Jesus Cristo, né? Tem muitas religiões que incluem a pessoa da Trindade a Jesus Cristo. Essas pessoas aqui, elas só são absolutas completamente como personalidades, como qualificadas, quando elas se juntam e elas recompõem aqui o absoluto das deidades. Então, é assim, para nós o mais importante aí é entender que tem o Pai, o Filho e o Espírito e essa Ilha do Paraíso aí, que são os que estão focados aqui no nosso plano de Deus aqui. Então, quando Deus faz o plano dele, ele define os protagonistas. Esses protagonistas envolvem diretamente a personalidade. A personalidade é a fonte do relacionamento, a fonte da diversidade qualitativa de tudo que existe no universo. Então, Deus, ao criar a personalidade, ele criou de uma forma tal que a gente pudesse manter um relacionamento não só com ele, mas com outras personalidades. Você não mantém relacionamento de amor, de troca de ideais, troca de ideias com animais, com coisas. Você só tem esse intercâmbio com personalidades. Ali está escrito diversidade qualitativa.
E aí, assim, nós temos personalidades descendentes e personalidades ascendentes. Eu vou falar um pouquinho dos ascendentes que somos nós, entender um pouquinho esse processo. Então, Deus bolou a criatura que somos nós, e a primeira coisa que Ele deu para a gente foi um corpo, que é uma energia viva. Esse corpo é um organismo puramente material ou físico do homem, um mecanismo eletroquímico vivo de natureza e origem animal, e esse negócio tem um prazo de validade, ele morre. Através dele é que nós reproduzimos nossos semelhantes, essa é a nossa contribuição para aumentar o plano de Deus com as pessoas que nós ajudamos ele a criar. A matéria é o nível mais denso de energia, sobre o qual estão impostos o maior número de limitações e imperfeições. Então, não tem nada que possa ser mais imperfeito do que a matéria. Quanto menos matéria tiver, mais próximo você chega da perfeição. A matéria, isso aqui eu destaquei, percebe coisas, identifica coisas, né? Você pode identificar um pedaço de gelo, um pedaço de metal, enfim, você percebe e identifica coisas. A matéria também é o nível mais distante da realidade eterna. Ela tem prazo de validade, não pode sobreviver imutável e eternamente. A matéria também evolui e se adapta à evolução do homem até o limite possível da perfeição para a matéria. Então nós também, como matéria, estamos em evolução. O limite possível da perfeição da matéria, o que seria? O limite possível de perfeição da matéria, o limite exaurido de que você pudesse melhorar até aquela matéria, onde ela pudesse atingir o potencial máximo dela. Então vamos dizer, existe no livro uma indicação de que o homem um dia chegará a viver 500 anos. Eu não sei se é esse o processo, mas seria um processo de evolução onde você tem domínio sobre as doenças, sobre as degenerações e que você pode corrigir. Mas mesmo tendo esse domínio, tem um limite onde você pode chegar. Dali para frente já não vai mais. Não dá mais para aperfeiçoar, porque chegou no limite possível de aperfeiçoar aquela matéria. A segunda coisa que nós ganhamos, isso vem através do Espírito Infinito, que também é chamado de agente conjunto, é a nossa mente. A mente é o mecanismo de pensar, sentir do organismo humano. Experiência total, consciente e inconsciente. A mente identifica e traduz os significados. A inteligência associada à vida emocional, buscando por meio da adoração e da sabedoria, alcançar um nível acima do espírito. Então, assim, basicamente, a mente, ela é um resultado de duas coisas, de um intelecto material e de uma dotação que nos é dada pelo Espírito Infinito. O processamento da mente, ele funciona através das nossas decisões, das nossas características, da nossa personalidade. Nós temos toda uma estrutura humana envolvida na maneira como a mente funciona, embora a gente tenha recebido uma dotação do Espírito Infinito com relação a isso. Mas é ela que nos dá uma identidade, porque a mente é que consegue fazer com que a gente tenha uma percepção da nossa existência, uma autoconsciência de quem nós somos e podemos também, através dela, dessa identidade, se manifestar para outras pessoas. Eu já falei, enquanto nós estamos na carne, a mente, ela não é, mas ela é unificada como parte da nossa personalidade. A nossa personalidade é imortal, nós vamos falar daqui a pouquinho dela, mas essa personalidade, para atuar no universo, para desempenhar o papel dela, ela precisa ter uma identidade. Enquanto na carne, a mente é a nossa identidade. Essa mente que vai morrer com o nosso corpo é a mente responsável por desenvolver a alma junto com o espírito do Pai que nos habita. Então, é assim, se a mente não desenvolver a alma, o que acontece é que a alma, na verdade, quando a gente passa para o mundo monancial, a alma passa a ser, no mundo monancial para nós,
o que a mente é para nós no mundo físico. Então ela passa a ser a identidade da nossa personalidade. É por isso que quando a gente morre, se a gente não tiver desenvolvido a alma, a gente não ressuscita do outro lado, porque a personalidade ressuscitaria sem uma identidade. E sem a identidade ela não consegue desempenhar o seu papel. Então, nesse caso, não tendo uma identidade, a identidade já morreu, o indivíduo, a identidade dele já morreu com a morte carnal. Então a personalidade simplesmente volta para o Pai através do Supremo. Então deixa de existir porque nós não construímos a nossa identidade, nós não criamos condição de ter, não fizemos o nosso backup de identidade para poder sobreviver do outro lado. Deus nos dá a personalidade e o requisito para ter uma personalidade e uma. A personalidade é uma dádiva do Pai Universal, ela nos faz unigênito e corresponde ao nosso verdadeiro eu. Ela unifica tudo que nós somos e através dela que nós nos relacionamos. A personalidade representa e unifica o conjunto de toda a nossa natureza e atributos, incluindo a nossa identidade, sem a qual ela não sobrevive. A identidade é o que nos dá a consciência de quem nós somos. A personalidade é imutável ao longo de toda a nossa carreira de ascensão. Se expande em percepções de realidade. Então a personalidade, que é única, ninguém tem uma personalidade igual à do outro, ela não modifica ao longo de todo o percurso que ela tem que cumprir até chegar de volta no Pai Universal. Ela sempre é a mesma. O que muda é a expansão dela em função da experiência de todas as realidades que a gente vai vivendo. À medida que a gente vai, então, evoluindo, vai tendo esse aumento da percepção das realidades e vai tendo uma evolução. A personalidade é a única coisa que nós temos, é o único bem cósmico que nós temos desde o momento do nosso nascimento ou concepção. Nós não temos uma data certa de quando a personalidade é concedida ao homem. A gente sabe que é antes do ajustador do pensamento, mas não fala quanto tempo antes. Eu tenho para mim que isso é na concepção, mas cada um tem uma ideia a respeito disso. O livro não abre isso daí, não fala em que momento a personalidade vem para nós. Então é assim, a personalidade assim, é uma coisa difícil da gente entender, porque ela unifica um monte de coisas, uma porção de coisas. E ela mesmo tem um sentido de coordenação, digamos, uma inteligência de coordenação para poder unificar todo esse negócio. Então é um processo onde ela mesma se inclui dentro desse processo. Então, assim, a gente poderia, num primeiro momento, pensar num quebra-cabeça, onde as peças estão tudo soltas dentro de um saco. Mas não é esse o objetivo, a personalidade não é isso, não é um aglomerado de coisas. É um apanhado dessas coisas organizadas de uma forma unificada, equilibrada e balanceada. Então, o objetivo da personalidade é ela se auto-organizar de uma maneira que ela esteja equilibrada e harmonicamente dentro dela, com todos os seus pontos interrelacionados, e ao mesmo tempo ela esteja inserida dentro do contexto cósmico, porque ela tem que estar de uma forma tal que ela esteja sincronizada com o todo. Então não é só do relacionamento dela com ela mesma, senão do relacionamento dela com o todo. Não vou gastar muito tempo nisso aqui agora, porque senão nós vamos perder o resto do negócio. Aí aparece a alma. A alma é um negócio que nos é dado quando a gente surge, mas assim, dado como um potencial, uma sementinha, vamos dizer assim, né, talvez. Mas ela não existe, ela está lá, é um potencial a ser desenvolvido. Nós temos que construir a alma a partir da nossa mente, com a ajuda do ajustador, que só vai atuar se a gente permitir que isso aconteça. Então a alma é um negócio que vai ter que ser desenvolvido, vai ter que ser construído. Ela não está lá disponível para ser assim usada. Ela tem que ser construída, tem que ser através das nossas experiências e das
manifestação da realidade de Deus. É uma aquisição experiencial. À medida que a gente vai, então, cumprindo a vontade do Pai nos céus, assim o Espírito residente no homem torna-se o Pai de uma nova realidade. Então, a mente mortal e material é a mãe dessa mesma realidade emergente. Então, qual é que é a importância da alma? É aquilo que nós já falamos, quando ela passar por de lá, ela vai ser a identidade da personalidade e permitir a personalidade a sobrevivência, e mais tarde vai permitir que a gente faça a fusão com o ajustador do pensamento, que alguns chamam de centelha divina, outros chamam de Espírito de Deus na nossa mente, etc. Então, o Espírito divino que reside na mente do homem, o ajustador do pensamento, ele traduz todos os significados. A mente, através da nossa matéria, a matéria identifica as coisas, a mente traduz os significados daquelas coisas, e o Espírito que nos ajuda a traduzir aqueles significados de mente em valores para construir a nossa alma. Esse espírito imortal é pré-pessoal, não é uma personalidade, se bem que esteja destinado a ser identificado pela personalidade da criatura mortal quando da sobrevivência dela. É o próprio Pai e é o Pai da alma. Ambos se fusionarão formando um só ser quando a decisão do mortal de ser perfeito como o Pai do paraíso for irreversível. Então, com relação ao ajustador, nós vamos ter uma palestra sobre isso, bastante extensa, e eu acho que os protagonistas, ele também definiu a arena e o espaço onde isso iria acontecer, que inclui o universo central, a ilha, Avon, e os 7 superuniversos, que nós vamos ter também uma palestra sobre isso. Então aqui, farei um outro de acompanhar qual é que é a ideia por trás disso, pelo menos dentro da minha ótica, a minha maneira de ver, envolve as realidades tempo-espaciais da nossa vida aqui na Terra. Então, os níveis de realidade que nós vamos vivendo à medida que nós vamos percorrendo o espaço no tempo finito. Então, como é que acontece isso daí, né? Num primeiro momento, nós falamos lá, por isso que eu tinha aberto lá, tem a Ilha do Paraíso, numa parte da ilha que é a parte superior, habitam lá as deidades, na parte inferior, impessoal, tem lá características do absoluto inqualificável, com todo o centro de energia e poder do universo. E aí, através da atuação do Espírito Infinito, que manipula todas essas energias, a gente tem a criação do universo de Avona, num primeiro momento, se é que a gente pudesse falar que foi criado também assim, e os superuniversos, que também, juntamente com seus coligados, são feitos pelo Espírito Infinito. Aí, a partir daí, são criados os universos locais, que é feito pelo Micael e a Ministra Divina, né? Então, a Ministra Divina é um dos coligados do nosso Espírito Infinito. E não percam, então, essa palestra sobre cosmologia, que vai ser muito interessante. Aí, voltando aqui, né? Além da arena e do espaço, Deus definiu o caminho, o processo, de que maneira que nós vamos alcançar essa perfeição, sair da imperfeição e vamos para a perfeição. Então, isso incluiu, né, a dualidade. Nós temos que conviver num ambiente de dualidade, com o perfeito, o bem em potencial, o imperfeito, o mal em potencial. Nós temos que ter o nosso livre-arbítrio, porque só através do nosso livre-arbítrio nós podemos fazer as escolhas, e se essas escolhas têm que ser exclusivamente por nós, se tem uma coisa que Deus não interfere de nenhuma maneira, é no nosso livre-arbítrio. E ele definiu os níveis de realidade espacial que nós, como ascendentes, temos que progredir para poder fazer a aquisição experiencial que nós precisamos e também para a aquisição experiencial das deidades. Então ele definiu um processo que a gente poderia, talvez, desenhar grotescamente assim. Então ele criou, né, um nível físico,
um nível moroncial e um nível espiritual, né? Então, é assim, esse nível físico é onde nós estamos, é a matéria, onde nós estamos criados e nós vamos ter que evoluir para o próximo estágio, que é o estágio moroncial. Tanto o nível físico como o nível moroncial, juntos, eles estão enquadrados dentro do universo local. Então, eles estão na administração desse universo local aqui. Eu já falei em um outro momento que o mundo moroncial é um mundo de sobreposição com o mundo físico, de certa forma, porque é lá que acontecem as correções daquilo que nós não conseguimos alcançar aqui. E é o elo de ligação que nós temos entre o mundo físico e o mundo espírito. Existe uma dificuldade, mundo espiritual, existe uma dificuldade muito grande para a gente entender o mundo espiritual. Então, por isso que o nível espiritual tem dificuldade de chegar na matéria, não porque ele não consiga chegar na matéria, senão que a matéria não consegue perceber o nível espiritual. Aí, depois que a gente passa, no momento que a gente tem essa evolução do mundo físico para o mundo moroncial, aqui você tem a fusão, teoricamente, com o ajustador do pensamento, e a partir daqui você entra já no mundo espiritual e vai ascendendo na escala do mundo espiritual até chegar no paraíso. Então você passa por outros níveis do superuniverso, por Avona, etc., até chegar lá. E aí, para falar disso daí, nós vamos ter uma palestra que é aquela de Durante o Paraíso, que o nosso amigo Nemias vai estar mostrando para a gente. Aí voltamos aqui no nosso quadradinho. Não voltamos mais, desculpa. Daqui já vamos seguir para frente. Continuando, então. Aí o que acontece? O Pai, o Filho e o Espírito nos alcançam de alguma forma. Eles saem lá do paraíso, as energias, os circuitos deles. Você tem um circuito da personalidade do Pai que vem integrar aquele ser humano que foi definido ali. Tem um circuito mental que é do Espírito Infinito. E, além disso daí, nós temos uma figurinha que aparece aqui e que vai até lá na nossa mente, que é o ajustador do pensamento, que entra lá em algum momento na nossa mente e está lá. Então, você vê, o Pai Universal, ele participa com a gente no circuito da personalidade. Tudo que acontece na personalidade está ligado ao circuito do Pai Universal. Tudo que acontece no circuito mental está ligado ao Espírito Infinito. Então, não tem nada que aconteça nas nossas experiências que, através do circuito mental, do ajustador do pensamento e do circuito da personalidade, o Pai e o Espírito Infinito não tenham conhecimento imediato, envolvendo ou não o processo da refletividade lá do universo. Você vê que eu deixei mais curtinho aqui a parte da energia espiritual, porque a gente passa a ter uma percepção melhor da parte espiritual a partir do momento em que a gente chega no nível moroncial, onde a gente tem, então, um entendimento melhor da pessoa do Filho Eterno. Aí, assim, nós temos o Espírito Infinito ligado diretamente na gente e o circuito da personalidade do Pai Universal e também o ajustador do pensamento ligando, que faz com que eles possam vivenciar, de alguma forma, a nossa experiência participando junto com a gente delas. E aí vem uma outra explicação aqui. Por que o Filho, então, não está participando diretamente lá, né? Aquela questão da dificuldade da matéria de perceber o Espírito. Mas de que maneira ele participa, então? Então, eles vêm para o nosso mundo viver uma outorga como um de nós. Então, esse filho Micael aqui, que é o representante do Filho Eterno e do Pai, ele desce, como se fosse a energia do Filho, para vivenciar entre nós, ele pessoalmente, uma experiência, que é uma experiência única dele, mas ele vivencia a experiência dele participando daquilo num sentido que, no meu modo de ver,
Os filhos vêm fazer as auto-outorgas aqui, para viver essa experiência e adquirir essa mestria que o Pai e o Filho e o Espírito Infinito estão adquirindo de outra forma. Isso sem falar da questão lá do supremo, etc. Né? Muito bem. Eu vou voltar aqui e eu vou mostrar aqui o que eu acho que não é exatamente isso, mas assim, para dar uma ideia do que possa ser o circuito da mente e da personalidade. Então, vamos dizer, a gente tem um sistema cósmico aí, alguma coisa parecida com isso, e aí vamos dizer que a gente tivesse a figura ou do Espírito Infinito, ou do Pai Universal, e tudo que está na mente dos indivíduos, de uma forma ou de outra, está ligada nesse circuito do Pai e do Espírito Infinito. É só uma representação gráfica, mas talvez ajude a entender. Bom, tudo que acontece até esse mundo de Avona é um nível finito experiencial. Porque até Avona a gente ainda conta o tempo. Né? Então, é um nível de realidade subabsoluta. Então, as coisas aqui acontecem dentro do nível finito, elas se factualizam no tempo, dentro do espaço. Então, tudo que acontece dentro do espaço finito e é materializado e realizado dentro do finito, tem esse conceito de nível finito. Hã? É uma realidade subabsoluta. Aí você tem um nível absonito. O absonito, no meu entender, é uma factualização de uma experiência que acontece na eternidade, fora desse espaço que a gente está vivendo. Então, esse absonito se realiza no tempo dentro do espaço. O absonito que se factualiza no tempo dentro da eternidade. Então, por exemplo, quando a gente for chegar, depois que for completado a vida de luz e vida, que era de luz e vida, tiver o Supremo completo e liberado disso daqui, então passar para o nível de lá e a gente começar a entrar no último, nós vamos estar falando desses níveis, no caso do último, do absonito. E aí você tem um nível eterno, que é a realidade existencial na eternidade. Né? Então, essa é mais ou menos a ideia que eu queria passar para vocês. E aí eu queria mostrar aqui o seguinte: de tudo que nós recebemos aqui quando começamos aqui, porque o Espírito do Pai não é nosso ainda, ele é potencialmente nosso, a única coisa que a gente tem de realidade nossa é a nossa personalidade, que está ressimbolizada aqui com aquela carinha ali. E essa personalidade é a única coisa que depois, se juntando ao Espírito, vai percorrer todo esse caminho aí, até chegar lá no Pai e chegar na vida de finalitor. Então, quando chegar aqui, esse bichinho se junta com o ajustador, e aí nós passamos a ser um ser espiritual e vamos evoluir até chegar lá. Então, acho que é mais ou menos isso a história do livro de Urântia, o plano de Deus, o que ele nos revela. Né? Eu poderia ficar falando horas do amor de Deus e de um monte de outras coisas, mas eu sei que vocês têm bastante tempo para ficar pensando no amor de Deus, no amor de Jesus Cristo e todo esse negócio. E como a gente vai ter algumas palestras que vão ter alguma correlação com isso, eu espero que não confunda a cabeça de todo mundo e que depois ajude. Hein? O livro de Urântia é uma bênção dos céus, é um verdadeiro farol a nos iluminar, é um GPS a nos guiar. Essa é a maneira que eu vejo o livro. Mais que isso, as revelações nos propiciam um renascer com uma visão de eternidade deslumbrante, desafiadora, plena de perfeição, amor e engrandecimento infinito. Esse renascer, né, que é essa visão de eternidade deslumbrante,
nos propicia uma visão ampliada de nossa curta permanência na carne, ajustando a dimensão e a perspectiva de nossos passageiros e frequentemente irrelevantes dramas e problemas. Eu falei disso lá no comecinho, né? A gente nem se lembra de todos os problemas pelos quais nós já passamos, principalmente quando enquadrados na eternidade. E nos desperta para a correção de rumo de nossa meta. Então, assim, um aspecto importante do livro de Urântia é que, num primeiro momento, ele faz uma desconstrução, alguém mais falou disso aqui, de todas aquelas coisas que nós criamos com cracas, raízes e um monte de outras coisas que nos prendem, nos amarram e nos escravizam e das quais a gente tem tanta dificuldade de se libertar. Esse processo de desconstrução é muito duro, muito difícil. Então, num primeiro momento, o livro de Urântia é muito impactante, porque ele traz verdades reveladoras que mudam muito todas as ideias que nós construímos ao longo de uma existência. Então, não é fácil, mas a partir do momento que a gente aceita que tem que fazer isso, a gente inicia um processo de reconstrução. Isso é muito bonito, porque a gente então se sente verdadeiramente inserido no plano do Pai e se sente fazendo aquilo que realmente tem que fazer. Então, era isso. Eu espero que vocês não percam as próximas palestras e espero que tenha ajudado vocês aí com um entendimento um pouquinho desse negócio.